Então tá jóia. Bom dia para quem chegou um pouquinho depois, nesse domingo de Páscoa. Não tem como a gente não conversar. Opa, apertei o botão errado. Não tem como a gente não conversar sobre o milagre da ressurreição, né? O que é a Páscoa? Né? A Páscoa foi o símbolo da libertação do povo do Egito, né? Então começou lá atrás. Quando o povo saiu do Egito, eles se prepararam, eles comeram, o anjo da morte passou e matou todo o primogênito do Egito, e isso fez com que o povo fosse liberto e ele fosse transportado da escravidão para a terra prometida. E o que a Páscoa, essa Páscoa simbolizava? A mesma jornada espiritual de que o primogênito de Deus, ele morreria para que nós fôssemos libertos da escravidão, da morte, do pecado e do domínio de Satanás, e a gente fosse transportado para o reino de Deus, para a vida de Deus, para uma vida com Deus, né? Então, a ressurreição, ela é um milagre da salvação. A Páscoa é o milagre da salvação. A salvação, ela acontece através do sacrifício de Jesus que aconteceu na Páscoa e a ressurreição que acontece no domingo. Por isso que quando você vê na Bíblia, então no dia do Senhor, quando os irmãos estavam se reunindo no dia do Senhor, então o dia do Senhor é o dia da ressurreição. Jesus, ele foi crucificado na sexta-feira e no domingo pela manhã ele ressuscitou. Então, o milagre da ressurreição, ele aconteceu para que nós fôssemos transformados, para que nós fôssemos libertos, e é isso que a gente vai falar um pouquinho nessa manhã. Fale para mim, tá legível o texto aí para vocês? Eu esqueci de colocar a minha cara aqui no cantinho. O texto tá legível? Para mim tá, mas eu só queria saber se a imagem ficou boa para vocês. Como a gente vai ter uma leitura um pouquinho maior hoje, o texto tá bom aí? Tá bom, então tá jóia. Obrigado, gente. Então vamos ler. De manhã bem cedo, Marcos capítulo 15, tá bom? De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente. Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por causa da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que o chefe dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura. Depois fizeram uma coroa de espinhos e o colocaram nele. E começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu, e o crucificaram.
Dividindo as roupas dele, tiraram sorte para saber qual peça cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Esse é o fim do mundo, né? Os bandidos zoar com Jesus era para acabar, né? E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse, deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava na frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente esse homem era o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, debaixo desse texto que nos inspira tanta comoção e tanto temor, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo venha falar conosco e revelar ao nosso coração o poder da Tua cruz, o poder do Teu sacrifício, em nome de Jesus Cristo. Como diz aquela música do Baruch, às vezes nós somos tentados a acreditar que somos merecedores dessa graça, porque a gente se acostuma a tudo que a gente ouviu e a gente precisa lembrar que esse lugar era nosso, esse sofrimento, essa punição, essa humilhação, essa separação de Deus não seriam por um momento, mas seriam por toda a eternidade. Ajuda a gente a lembrar disso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, quem estiver aqui no Instagram, tá bom? A transmissão está sendo feita pelo YouTube da igreja. Lá é melhor. Então, eu quero convidar vocês a irem para lá, porque eu vou ficar olhando mais pro lado aqui. Ô Samuel, um abraço, meu querido. Um beijão para você, viu? Saudade, meu garoto. Então, vamos lá pro YouTube, quem está aqui no Instagram. Esse texto, essa narração do que aconteceu com Jesus, nós precisamos sempre lembrar que o que Jesus passou, ele passou para que a gente não precisasse passar. O que Jesus passou, e é um texto longo, geralmente eu não gosto de ler textos longos na pregação, mas hoje não tem como ser diferente, porque nós temos que contar a história da crucificação, a história em que Jesus, o Filho de Deus, ele foi injustamente castigado, injustamente punido e ele foi morto. E por que ele fez isso? Porque o sacrifício de Jesus, ele seria apenas por um momento. Então, Jesus teve 33 anos de vida, 3 anos e meio, 3 anos e alguma coisa de ministério, e alguns dias ali de muita dor, de muito sofrimento, entre a sua oração no Getsemane, a sua prisão, quando ele foi açoitado, quando ele foi julgado, humilhado e quando ele foi crucificado, e até o dia que ele desceu ao mundo dos mortos para colocar em liberdade os espíritos que estavam aprisionados. Então, no sábado, Jesus não ficou descansando, né? Ele foi fazer um trabalho espiritual lá no centro do mundo espiritual, ou no centro da terra, como alguns dizem. E o que a gente precisa entender desse trecho? Esse trecho que fala o que Jesus passou por alguns dias, era para ser a nossa realidade eterna, tá bom?
será a realidade eterna de todos aqueles que não invocarem Jesus como Senhor e Salvador e que não forem lavados pelo sangue de Jesus. A humilhação, o julgamento, a condenação, o sofrimento e a separação de Deus serão para sempre. Serão para sempre. E a gente precisa entender que essa era a nossa condição. A gente precisa entender que essa era a nossa realidade. Às vezes a gente é tentado a achar que porque somos bons cristãos, porque fazemos coisas boas, porque a gente conhece aquela pessoa que trai a mulher, que bate, que bebe, que usa droga, aquele cara que é ladrão, aquele político, e nós não fazemos nada disso, graças a Deus, Ótimo, muito bom, parabéns para nós. Mas que por causa disso nós somos dignos de termos certos privilégios, ou a gente é digno, ou a gente merece alguma coisa porque nós somos bons. E o que a gente precisa entender é que a nossa situação, a verdadeira realidade da humanidade foi a queda. Foi a queda. E a única maneira de não sermos consumidos pelo pecado, pela maldade, por Satanás, é porque Jesus entregou a sua própria vida para que a gente fosse salvo, para que a gente fosse liberto e nos concedeu o Espírito Santo para que a gente cresce nisso. E tem o significado da crucificação, eu achei bem legal, essas duas coisas que o Fábio Ito e o Paul Washer não é o do Velozes e Furiosos, tá bom? É um pastor lá dos Estados Unidos, que eles falaram sobre a crucificação. O que é a crucificação? Qual que é o significado da crucificação? O pecado do homem foi tão agressivo e extremo que Deus precisou de uma atitude agressiva e extrema para salvar. Então, não foi que nós um dia olhamos para a nossa vida e a gente falou assim, olha, eu não quero mais viver assim e eu vou melhorar de vida porque o que eu estou fazendo é mal. Mesmo que a gente tivesse essa disposição, a gente nunca teria condição de salvar a nossa alma. Por quê? Porque para salvar a nossa alma, para nos limpar dos pecados, a gente precisaria morrer. Só que tem um problema. Mesmo que a gente morresse por isso, a gente não ia conseguir viver. E aí Deus, o pecado, a ofensa, a queda da humanidade foram tão grandes, foram tão asquerosas, foram tão ofensivas, que Deus ele precisou de uma atitude extrema para nos salvar. Ele precisou de uma atitude extrema para compensar o pecado que nos corroía e nos apodrecia por dentro. E qual foi essa atitude extrema? Entregar o seu próprio filho para que ele fosse morto por causa dos nossos pecados. Então eu queria muito que você gravasse isso, eu queria que isso ficasse no seu coração para sempre, para sempre. O sofrimento, a tortura, assiste lá a Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Aquilo que Jesus passou, que durou alguns dias de sofrimento, de apanhar, de ser humilhado, de se sentir separado de Deus, de ser injustiçado, de ser condenado, apesar que essa questão da injustiça a gente não passaria porque seríamos condenados com justiça. Aquela é a nossa condição eterna, é a minha e a sua condição que seriam eternas se não fosse o sacrifício de Jesus. Se não fosse o sacrifício de Jesus, aquele tormento de Jesus que durou um espaço de tempo seria a minha e a sua condição eterna. Nós estaríamos para sempre vivendo em sofrimento, vivendo em dor, vivendo separados de Deus. Porque é isso que fala o texto de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é o significado da crucificação de Jesus Cristo. E a outra frase que eu achei muito forte do Paul Washer: as pessoas dizem que a cruz é um sinal do quanto o homem é valioso. Isso não é verdade. A cruz é um sinal de quão depravados nós realmente somos, que levou à morte o Filho único de Deus. É importante que a gente veja a nossa condição de pecado e de pecador. É muito importante que a gente entenda isso. É muito importante, ainda mais numa geração que nós vivemos de
de pessoas que aprenderam, que entenderam que não tem deveres nenhum, todo mundo tem direito, todo mundo pode falar o que quer, todo mundo tem que me servir. Eu não tenho que ter consequência pelas coisas que eu faço. Se eu faço uma coisa, se eu infrinjo a lei, meu pai vai lá e resolve, minha mãe conversa com a amiga dela que é delegada, se eu vou mal na escola, minha mãe briga lá com a professora que é para eu passar de ano. Então, nós estamos poluídos com essa maldição de sociedade que a gente vive, em que a gente não tem responsabilidade por nada, a gente acha que todo mundo tem que fazer por nós alguma coisa, então a igreja tem que fazer, Deus tem que fazer, o governo tem que fazer, os políticos têm que fazer, meu pai e minha mãe têm que fazer. Eu nunca vou esquecer da história de uma menina que ela estava desempregada já há alguns anos, e uma irmã da igreja falou assim: olha, eu vou te ajudar, tá bom? Ela queria começar a trabalhar com manicure, com essa questão de estética, né, de maquiagem, essas coisas. E aí a irmã da igreja falou assim para ela, falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, então, a minha não tinha nada quebrado, assim, não tinha nada. Vamos fazer o seguinte, então eu vou comprar para você o seu material, se não me engano na época eram uns 800, 900 reais. Eu vou comprar para você o material e você vai poder usar, tá bom? Você vai começar a trabalhar e você não precisa me pagar, depois me devolver o dinheiro, porque eu sei que é pesado, né? Então você faz o seguinte, eu vou fazer minha unha com você. A gente vai abatendo esse valor e aí você vai fazendo a minha unha, você vai cuidando disso e você pega outros clientes. A menina ficou revoltada, mas ficou brava. Porque isso não era ajuda? Porque onde já se viu, ela vai comprar as coisas para mim, vai lá gastar 900 reais, mas depois eu tenho que pagar ela, depois eu tenho que ficar trabalhando de graça para ela. Olha como a mente é mesquinha, né? Ia fazer a unha da moça que estava ajudando ela uma vez por semana, que era uma forma da mulher ajudar ela e nem cobrar o dinheiro de volta, né? Se eu não me engano, você pode me corrigir aí, mas acho que tá 30 reais para fazer a unha, né? Imagina isso há um tempo, aconteceu faz tempo, imagina que era 15. Quantas unhas ela ia ter que fazer para devolver os 900? Entendeu? A mulher falou: não, então vai fazendo a minha aqui, 15 reais, e aí eu vou fazer. E ela ficou revoltada, porque isso não é ajuda. Isso não é ajuda. Se ela me dá alguma coisa que depois eu tenho que trabalhar e aí eu tenho que devolver para ela, isso não é ajuda. E ela se sentiu ofendida. Entendeu? E muitas vezes a gente sente, ou as pessoas sentem a mesma coisa em relação à vida, em relação a Deus. E a gente não consegue reconhecer o estado de miséria emocional, de miséria espiritual, de miséria moral, de destruição, de pecado, a qual a humanidade se jogou. A humanidade se jogou no mal. A humanidade ela pulou de cabeça no esgoto e começou a nadar e beber aquele esgoto e comer e mergulhar. E a gente às vezes não tem ideia da depravação. E aí, mas por causa da nossa cultura, nós entendemos que nós temos que ser servidos. E lembra que a gente já falei bastante a questão da justiça de Deus, né? Nós não queremos a consequência pelas nossas escolhas, pelos nossos atos. Deus tem que fazer por nós. Então é muito importante que a gente entenda que o pecado, ele não é um erro que a gente comete. O pecado foi uma agressão a Deus. E foi tão forte essa agressão que Deus precisou de uma atitude extrema, que foi enviar o seu próprio filho para morrer, para que a gente fosse salvo. E o Paul Washer completa isso falando, né, que a cruz, o ato foi tão extremo que a cruz é um sinal do nível que a depravação humana chegou. Está fazendo sentido para vocês, irmãos? Falem para mim aí. Está fazendo sentido para vocês que a gente está conversando? Deixa eu ver aqui. Era para ter salvo um texto aqui, mas acabei perdendo o texto. Aquele texto que inclusive a gente falou na semana passada. Na semana retrasada, que não foi com prata ou ouro que fomos redimidos da nossa maneira de viver, que foi legada por nossos antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, né?
aquele que sem mácula se entregou. E por isso a gente deve valorizar esse sacrifício, a gente deve valorizar o que foi feito. Era para ter aqui o texto, mas eu esqueci. E por que nós estamos falando sobre isso? Isso é um outro ponto que eu queria chegar, que você precisa saber quais são os 3 grandes eventos que são a base da nossa fé. Nós somos cristãos, o cristianismo ele veio da herança do judaísmo, né? Então a origem é o judaísmo. Nós somos cristãos e dentro da linha cristã nós somos evangélicos protestantes, que é onde houve uma cisão da igreja apostólica romana, né? Que nós conhecemos como igreja católica. A igreja católica, na verdade, é a igreja que começou em Atos capítulo 2, porque a igreja católica significa universal, a igreja universal de Cristo, né? Começou lá em Jerusalém. Mas depois de uma série de questões, a igreja católica se tornou institucionalizada e se transformou na igreja católica apostólica romana. E aí, há mais ou menos 500 anos, teve uma reforma, teve um conflito dentro da igreja católica, onde alguns dos seus líderes, né, alguns dos seus estudiosos, inclusive um deles é Martin Lutero, ele falava assim que estava errado a estrutura do que está acontecendo e a gente precisa repensar, porque a religião não é para ser dominada por umas pessoas enquanto escraviza outras, não é? Então houve esse protesto contra aquilo que a igreja estava fazendo e desse protesto nasceu a igreja protestante, né? Então, se você não sabe, você é evangélico, porque o que diferencia o evangélico do católico não é a questão de ter santo ou não. A questão também né? Mas é a questão de protestar contra aquilo, contra a instituição romana. Então, o evangélico, na verdade, ele é um cristão protestante. E você precisa entender que existem 3 bases fundamentais para você ser um cristão protestante, e é sobre isso que a sua fé tem que estar apoiada. Você precisa saber disso. Você precisa saber disso, porque isso tem tudo a ver com a Páscoa e, na verdade, esse é o símbolo da Páscoa, tá bom? Quais são esses 3 grandes eventos? Jesus nasceu de uma virgem, então isso é um milagre. E você precisa de milagre, você precisa acreditar em milagre para você acreditar que Jesus é filho de uma mulher virgem, né? Mais do que eu e você, José precisou acreditar nisso, né? Ele teve uma visão do anjo que o avisou, porque realmente é difícil, de repente a sua noiva aparece grávida, né? O segundo evento que é a base da nossa fé é a crucificação de Jesus. Jesus é o Messias que foi enviado ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para que ele fosse crucificado no nosso lugar. E o terceiro é a ressurreição. Por que é importante a gente entender isso? Porque se uma dessas 3 coisas faltarem no seu coração, a sua fé vai ser uma fé manca. Ela não vai ser uma fé cristã em Jesus, no verdadeiro Filho de Deus, no Deus da Trindade, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a base do cristianismo, ela está nessas 3 verdades, que Jesus nasceu de uma mulher virgem, esse foi o primeiro ponto, ou seja, ele não tem pecado. E por não ter pecado, ele é o Messias enviado de Deus, diferente do que os judeus acreditam. Diferente, porque os judeus ainda acreditam que o Messias não veio, que o Messias, o Filho de Deus, ele não veio, não é? Porque não existe essa pessoa, porque o Messias não vai morrer, e Jesus morreu, né? Então a morte de Jesus, ela é muito significativa, porque a expectativa é que viria um grande libertador político e um reformador religioso, e de repente vem um cara montado num jumento que morre, que podia até ser o Messias, mas morreu. E o grande milagre, a grande diferença, aonde comprova que tudo isso é verdade e que Jesus é o Filho de Deus, é na ressurreição. Por quê? Sem a ressurreição, sem o que acontece hoje no domingo do Senhor,
na cruz, Jesus morrer na cruz, os bandidos também morreram na cruz. Os bandidos também morreram na cruz. Eles ressuscitaram? Não. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a gente poderia questionar o nascimento virginal dele, porque se ele não ressuscitou, é porque ele tem pecado. Ele é um homem normal, igual um monte de gente boa que morreu, né? Moisés, Davi, Martin Luther King, pessoas que fizeram o bem, né? Pessoas que eram conhecidas por promover a paz, por promover transformações, mas morreram. Então, sem a ressurreição, a cruz não ia adiantar de nada. Sem a ressurreição, Jesus nascer de uma virgem poderia ser questionado, porque ele tinha pecado, ele falhou na sua missão. Então, ele realmente não era o Messias. Então, o que a gente precisa entender, que o que comprova que Jesus é o Filho de Deus e o que comprova a minha salvação e a sua salvação é porque Jesus ressuscitou. É porque Jesus ressuscitou. A ressurreição dele mostra que a cruz tem valor. Porque há um erro, e eu já falei isso algumas vezes, há um erro em algumas pregações ou algumas linhas evangélicas que param na cruz. E falam tudo isso que eu falei agora, que o homem é pecador, que o homem é depravado, que o homem caiu, que o homem está separado de Deus, que o homem precisaria morrer, e através da cruz de Jesus, o nosso pecado foi liberto, foi transformado, e por causa do sacrifício de Jesus, ele precisou morrer por causa do mal, e está tudo certo, só que não para por aí, não para por aí. Porque o grande ápice, o que comprova que tudo está dando certo e que tudo deu certo, não foi a morte na cruz, foi a ressurreição. Foi a ressurreição. É a ressurreição que faz a diferença. Olha lá, Marcos capítulo 16. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Acho engraçado isso, né? Aos discípulos dele e a Pedro. Talvez Pedro tinha abandonado ali de ser discípulo, ou Pedro estava muito magoado porque tinha acontecido. Mas o anjo já mandou o recado. Ele está indo diante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, a madrugada do primeiro dia da semana é no domingo. Então, por que a gente faz culto no domingo e não no sábado, que era o dia do descanso do Senhor? Porque nós celebramos a ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo é maior que o mandamento de guardar o sábado. O mandamento de guardar o sábado diz a entrada no descanso. E nós entramos no descanso de Deus quando somos lavados pelo sangue de Jesus. Por isso que o nosso culto é de domingo, tá bom? Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem haviam expulsado 7 demônios. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Desculpa. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles. Estando eles a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas,
pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Olha que coisa maravilhosa isso que aconteceu. A ressurreição de Jesus nos libertou do mal, a morte de Jesus nos libertou do mal. A ressurreição nos deu a capacidade de vivermos uma nova vida. A Páscoa, o cristianismo, a fé não terminam no sacrifício de Jesus Cristo. A nossa história, a história da transformação da humanidade não termina no sacrifício de Jesus, mas é na ressurreição. Eu vi, acho que foi Augusto Nicodemos, se não me engano, fez uma postagem que eu achei muito interessante. Alguns adoram o menino Jesus, mas a gente precisa entender que a manjedoura, o berço de Jesus, está vazio. Outros adoram a crucificação de Jesus, mas a cruz está vazia. Quando a gente olha para o túmulo e para a morte de Jesus, o túmulo está vazio, mas o trono não está vazio, porque Jesus está lá agora, sentado à direita de Deus. Então nós temos que olhar para o Jesus Cristo ressurreto, que está no trono, assentado à direita de Deus e que governa todas as coisas e que todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés dele. A gente precisa entender isso. Porque a gente olha às vezes para um Jesus crucificado, que sofreu, que é fraco, que estava lá, ele precisou passar por isso porque ele assumiu o nosso lugar. Quando você estiver vendo um filme de Jesus, se imagina lá, você mulher pelada na frente de todo mundo, sangrando, apanhando, sendo humilhada, você homem pelado na frente de todo mundo, sendo cuspido, com a sua carne desfigurada, era para eu e você estarmos naquela cruz. Então, esse momento, Jesus assumiu o pecado do mundo, ele assumiu o meu pecado e o seu. Mas hoje, Jesus é o Jesus do Apocalipse. É aquele que assim eu olho e eu caio no chão porque eu não consigo ficar de pé diante dele. E eis que eu vejo que os seus olhos são como chamas de fogo, a sua voz como o som de muitas águas, o seu cabelo é branco, o seu rosto brilha como o sol do meio-dia. E as suas pernas são como de bronze, e é ele, o cordeiro que foi morto e ressuscitou. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é digno de abrir os selos. É esse Jesus coroado de glória e de poder que hoje vive, que hoje está no céu, que hoje está reinando. Esse é o poder da ressurreição. Esse é o milagre da ressurreição. E eu queria falar para você, pare de adorar um Jesus Cristo morto, pare de se compadecer e ficar com dó do Jesus Cristo morto, pare de ter uma fé fraca porque Jesus Cristo morreu e comece a se encher do Espírito da ressurreição. O significado da Páscoa é a libertação, é da depravação do pecado, da queda do homem, da prisão de Satanás e de seus demônios, o sacrifício que Jesus assumiu por mim e por você. E a gente tem que se lembrar que aquilo era nosso. A gente não é digno de chamar Deus de Pai, mas por causa de Jesus, nós podemos chamar Deus de Pai. Mas hoje Jesus, Ele é o Deus poderoso, Ele é a segunda pessoa da Trindade, que está sentado à direita de Deus, Ele é todo poderoso, Ele governa todas as coisas, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, Ele nos ama, Ele se importa conosco. Então pare de ter uma fé fraca, pare de ter uma fé num Jesus Cristo morto, pare de ter a fé numa cruz vazia, pare de ter a fé num menino numa manjedoura e comece a crer no Jesus Cristo ressurreto, que está acima de tudo, acima de todos e governa eternamente, amém, e que por causa do seu amor nos escolheu para vivermos com Ele eternamente. Essa é a nossa fé, é nisso que cremos, é nisso que o nosso coração e a nossa mente precisam estar apoiadas. Não tem como encontrar, não tem espaço para vaidade, não tem espaço para orgulho, não tem espaço para você achar que Deus te deve alguma coisa.
Não tem espaço para eu achar que o que eu faço é demais. Não tem espaço. Você pensa isso quando você imagina um Jesus fraco, um Jesus chorão, um Jesus que é desesperado para que você aceite Ele. Jesus não é isso. Jesus não é isso. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Se Ele aparecer aqui na minha sala agora, eu já desmaio para um lado. Se Ele for aí na sua sala e aparecer, você vai desmaiar também. Você não vai conseguir ficar em pé. Entendeu? Esse Jesus é o Jesus ressurreto. Esse é o Filho de Deus. É esse que nós adoramos. É esse que se importou conosco. Enquanto a nossa fé é fraca, enquanto a gente pensa Jesus em termos humanos, a gente consegue se achar suficiente, a gente consegue achar que a gente merece, a gente consegue achar que com o nosso esforço a gente chega lá, a gente consegue olhar e falar assim, olha as coisas que eu fiz, mas quando a gente é exposto ao Jesus Cristo ressurreto, a quem Ele é, a figura do Deus Todo-Poderoso, a gente não consegue fazer outra coisa, senão cair de joelho e agradecer. A gente não consegue fazer outra coisa. Porque é Deus. Porque é Deus. E esse Deus, aí muda de figura. Não é aquele Jesus que veio e sofreu tanto para nos salvar. Esse Deus, esse que brilha, esse que a Bíblia fala que vai pisar em duas montanhas lá em Israel e vai fender, a terra vai abrir no meio. Esse que vão se juntar todos os milhares e milhares de guerreiros e demônios e exércitos. E a Bíblia fala que com o sopro da boca dele, ele vai acabar com o mundo. Esse Deus, esse Jesus, esse poderoso, ele escolheu que eu e você fizéssemos parte do reino dele. E que a gente se sinta honrado por isso. Que a gente consiga olhar para nós e reconhecer que mesmo não merecendo, e mesmo não conseguindo, mesmo não tendo nada de bom para oferecer para Ele, Ele nos escolheu para fazermos parte do reino do seu amor. Isso é a Páscoa. A condição que nós temos por causa do sacrifício de Jesus, de fazermos parte do reino de Deus. Amor, o Dr. Rodrigo está respirando normal. Mensagem retratada. Deus leu o que você escreveu, viu, amor? Amém? Deu para entender, gente? Hoje eu vou acabar o culto um pouco mais cedo, porque nós vamos nos reunir para celebrar a Páscoa, né? Geralmente os almoços, os bacalhaus já estão sendo preparados, mas eu queria só saber se você entendeu. Eu queria só saber se faz sentido para você. Ah, pode comer ovo de Páscoa, não pode comer ovo de Páscoa. Desde que você lembre de mandar um ovo de Páscoa para o seu pastor, pode, eu te abençoo. É mais que isso, entendeu? Você precisa entender o que é o sacrifício de Jesus. Quem quiser comer chocolate, come. Quem não quer, não come. Mas o sacrifício de Jesus, ele mexeu com a história do universo. Eu não li o texto todo porque ia tomar muito tempo, mas um pouquinho para trás, Jesus ele está falando que o universo seria abalado. E olha que interessante. Na crucificação, teve um eclipse solar de 3 horas. 3 horas. O mundo ficou parecendo noite. Teve um terremoto tão grande que foram rasgadas as cortinas do templo. Tanto que a Bíblia fala que nesse dia os mortos ressuscitaram. É um texto que a gente não vê muito, que está perdido lá no meio de Mateus. Mas quando Jesus morreu, um monte de gente ressuscitou. O universo foi mudado quando Jesus morreu, para que a nossa vida fosse mudada. E Jesus, ele só pôde ressuscitar porque ele era o Santo de Deus. E o pecado não pôde prender ele. O pecado não pôde prender ele. E que isso esteja gravado no seu coração. Que você transmita isso para os seus filhos. Quer dar ovo de Páscoa, quer com tudo bem, mas ensine para os seus filhos que a Páscoa
É o Filho de Deus se entregando, morrendo numa cruz e ressuscitando. Não esqueça da parte principal. Ressuscitando, para que nós pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. E que isso enche o seu coração de uma maneira tão grande, tão grande, tão grande, que você nunca mais vai achar que Deus não te ama, que Deus não se importa com você, e nunca mais você vai ser orgulhoso ou arrogante diante de Deus. Quando nós entendemos o sacrifício e a ressurreição, o nosso coração, ele está protegido de nos rebelarmos contra Deus. Que essa seja a marca da minha vida e da sua vida. Amém, irmãos? Amém? Posso ouvir um amém? A gente vai ter esse momento de oração agora. Eu queria que você, se possível, fechasse os seus olhos e colocasse a mão no seu coração. E a gente falasse com Deus e você agradecesse a Deus pelo sacrifício e pela ressurreição. Que você entendesse a nossa condição de pecadores, de pessoas que estavam, né? Mas humanidade para sempre separadas de Deus, e a ponte que nos uniu foi a cruz de Cristo e a ressurreição. E ó, mais um milagre agora, o Dr. Rodrigues está respirando normal, sem ajuda de aparelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais um milagre acontecendo. Glória a Deus. Vamos orar? Querido Jesus, nesse dia especialmente, não tem como, Deus, nós não olharmos para o tamanho da ofensa e o tamanho do pecado, olharmos para o tamanho do sacrifício e olharmos para o tamanho do Teu amor, e que isso nos constranja em nome de Jesus, que isso nos constranja para uma mudança de vida poderosa, para uma vida de fé, para uma vida de alegria, porque muitas vezes somos tomados por sentimentos de abandono, ou de arrogância, ou de avareza, ou de não concordar com Deus, ou de achar que Deus tem que fazer por nós, e a gente é tomado por esses sentimentos, por essas sensações, por esses pensamentos orgulhosos e arrogantes, que não reconhecem o tamanho do sacrifício de Jesus, que não reconhecem o tamanho do sacrifício de Deus de entregar o próprio Filho. É fácil Deus fazer essa conta. É só perguntar para qualquer um de nós aqui que tem o Filho, quem entregaria o Filho para sofrer por alguém. E nenhum de nós faria isso. Tenho certeza, nenhum de nós faria isso. Só se tiver um narcisista aqui. Só se tiver um psicopata, mas fora isso ninguém faria. Mas o Senhor fez, e não porque é psicopata, mas porque o Senhor sabia que era o único caminho para que nós pudéssemos voltar para casa. O único caminho para que o Senhor pudesse ter outros filhos e filhas, lavados pelo sangue de Jesus, escolhidos por Deus para a salvação e para a vida eterna. E eu te agradeço por isso, Deus. E que essa verdade esteja no nosso coração. Que isso arranque a arrogância, que isso arranque o medo. Sim, nós estamos vivendo dias difíceis, Deus. Nós estamos vivendo dias de crises econômicas, de uma crise sanitária, de crise na saúde, de crise política, de medo e angústia. Mas chegou a hora de nós lembrarmos, Deus, que Jesus sofreu muito mais naquela cruz para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser transformados, para que nós pudéssemos viver crendo que se Ele fez isso, Ele nos dará todas as outras coisas, porque Ele quer nos dar a vida eterna. Então que o Teu sacrifício naquela cruz, Jesus, seja maior do que o medo, seja maior do que o egoísmo, seja maior do que os nossos pensamentos políticos, seja maior do que a nossa confiança no dinheiro ou na falta dele. Que o Teu sacrifício naquela cruz seja a luz para a nossa vida e no nosso coração, para que estejamos certos de que o Senhor nunca nos abandonou. E que essa arrogância de pensar que podemos viver longe de Ti ou viver de qualquer maneira, que nós somos suficientes, caia por terra em nome de Jesus. Que o milagre da ressurreição ilumine cada coração e cada mente em nome de Jesus, a ponto de sermos tão iluminados que o nosso coração brilhará na eternidade, brilhará, Senhor, por Ti, viverá uma vida de amor e de reverência ao Deus Todo-Poderoso, que entregou o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
A gente vai passar por luta, a gente vai passar por problemas, mas que no nosso coração esteja a gratidão pela vida eterna, Senhor. Pela vida eterna. Abre o nosso entendimento para que a gente consiga entender, Deus, o que é o pecado, o que é o sacrifício de Jesus, o que é o inferno e o que é a vida eterna. Quando nós tivermos uma experiência profunda com essas 4 revelações, nós nunca mais seremos reclamadores, murmuradores, nem arrogantes e nem soberbos. E quando passarmos por qualquer luta nessa vida, falaremos igual Paulo. Eu tenho certeza que essa leve e momentânea tribulação nem se compara com o peso da glória de Deus que eu vou poder desfrutar e vou poder viver. Que em nome de Jesus, cada coração aqui seja cheio da tua paz, seja cheio do teu amor, seja cheio da humildade, seja cheio da tua vida, seja cheio do teu poder, seja cheio, Deus, de humildade e reverência pelo sacrifício de Jesus, e seja cheio do Espírito da ressurreição, que transforma as nossas vidas, que nos dá a oportunidade de viver de novo de uma maneira diferente. Que a verdadeira Páscoa aconteça em cada coração em nome de Jesus Cristo. Que o teu poder e a tua graça estejam sobre os meus irmãos. E a tua glória esteja sobre eles. Que a gente viva uma vida de gratidão a ti por tudo que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Obrigado por todos vocês permanecerem até agora aqui. A gente já vai encerrar o nosso culto. Quero só pedir, por favor, para você fazer a sua transferência, tá bom? Do dízimo, da oferta e da primícia, para que a gente continue mantendo as funções e as coisas da igreja acontecendo, mesmo que virtualmente. E que esse domingo seja um domingo de muita paz, em que você encontre no seu coração o poder da ressurreição, da nova vida, que a sua mente e o seu coração sejam transformados em nome de Jesus Cristo, tá bom? Tenha um ótimo domingo, tenha um ótimo almoço. A respeito do dízimo, oferta e primícia, quem não tiver a conta da igreja, pede para mim ou para o Vitão, tá bom? Para você poder fazer a transferência ou o Pix. E que Jesus abençoe muito sua vida. Pessoal do Instagram, um beijo. Irmãos, obrigado.